Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar aí novamente. Eu fico muito feliz quando você todos os dias acessa esse canal para assistir os estudos, acompanhar os estudos. Estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses e já estamos longe aqui, né? Já estamos no capítulo 3, já terminando o 3. Há muito mais de 100 estudos aqui, todo dia estudando essa carta. Muita coisa preciosa tem aqui. A gente está estudando Paulo aqui como sendo, falando do testemunho de Paulo, né? Paulo trazendo algumas verdades dele como um pastor. Nós falamos que Paulo dá exemplo de vida e de doutrina, né? Onde a vida e a doutrina caminham juntos. E hoje eu quero pensar como Paulo sendo aquele que protege o rebanho dos falsos mestres. O verso 18 do capítulo 3, Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo pregou a verdade, mas não só pregava a verdade, como também ele denunciava o erro. Você vai ver isso em muitos momentos, o apóstolo Paulo trazendo isso. Ele promoveu o evangelho e ele combateu a heresia. O apóstolo Paulo, ele não fazia, ele não tinha questão de fazer, como eu posso dizer, relações públicas acerca do erro para agradar as pessoas, deixando a verdade de lado. Paulo não fazia isso não. Paulo, quando tinha oportunidade, ele falava e ele combatia e ele era duro nas críticas e na defesa da verdade. Ele chamava de falsos mestres, ele chamava de inimigos da cruz. Ele não estava disposto a negociar a verdade. Ele tinha um zelo muito grande para com o rebanho, para com a igreja, em relação à verdade da palavra, aquilo que ele acreditava. E Paulo chama aqui de forma bem forte inimigos da cruz de Cristo. A gente poderia pensar quem eram esses inimigos da cruz que Paulo traz aqui. O Warren Wiersbe, ele acredita que Paulo está falando aqui dos mesmos judaizantes que foi mencionado em Filipenses 3 e 2, e uma vez que eles estavam acrescentando a lei de Moisés à obra da redenção. Nós já estudamos isso aqui em estudos anteriores, onde eles queriam colocar práticas da lei juntos, fazendo com que a obra da cruz de Cristo não fosse suficiente. Então eles queriam trazer a lei, não é, para dentro da obra da cruz de Cristo. Por causa da obediência às suas leis alimentares também do Velho Testamento, tanto é que Paulo menciona, você vai ver aqui no verso 19, Paulo diz assim: o destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles se preocupavam também naquela questão de alimentos, né, que podia, que não podia, e Paulo diz, olha, o Deus deles é o ventre. A sua ênfase sobre a circuncisão também era algo preocupante, não é? Eles tinham alimentos que não podiam comer, tinha circuncisão que precisava fazer como algo que eles se gloriavam, e Paulo diz, deve ser motivo de vergonha, né? Você não precisa disso. Gálatas 6, de 12 a 15, traz sobre isso. Por isso, segundo Wiersbe, os judaizantes, eles eram inimigos da cruz, porque essa cruz de Cristo deu cabo à religiosidade deles. A cruz de Cristo, a graça, tirava deles aquela autoridade de eles poderem se gabar, se gloriar, não é? Como nós já falamos aí em estudos anteriores, onde eles se colocavam como sendo destaques, não é? Eles queriam ser os melhores, ocupar as posições de destaque. E Paulo tira tudo isso e diz, olha, hoje é você crer em Cristo. A morte de Cristo rasgou o véu do templo. Agora o homem tem livre acesso à presença de Deus através de Cristo Jesus, o novo vivo caminho que o Senhor colocou, conforme Hebreus 10, de 19 a 25.
Então esses homens, eles se tornaram inimigos da cruz. Eles consideravam uma linha divisória entre os homens a circuncisão. E Cristo fez o quê? Derrubou isso. Aquele sinal que eles carregavam no corpo físico, agora ele passa para o coração. É o sangue de Cristo. E isso fez com que eles se tornassem inimigos da cruz. E eles infiltravam na igreja, querendo inserir os seus costumes, as suas doutrinas ali no meio, e Paulo está trazendo de forma categórica, combatendo isso, zelando isso. E Paulo trazia para a igreja, cuidado com essas coisas, cuidado. Paulo falava chorando, clamando aqueles irmãos para que eles tomassem cuidado. E eu fico pensando o coração de Paulo ensinando, falando, e ainda assim vendo muitos desobedecendo. A gente vê muito isso, sabe? A gente às vezes ensina, às vezes a gente prega, às vezes a gente orienta, e tem muitas pessoas que não gostam disso. Muitas pessoas que não aceitam. Quantas vezes nós em lágrimas exortamos irmãos, conversamos, aconselhamos, mostramos, e como é difícil ver muitos ainda que não aceitam a correção, a instrução, a orientação da palavra de Deus, do que a Bíblia diz. Estão se deixando levar por esses que são inimigos da cruz. Esse mundo que nós vivemos com tanta confusão religiosa, com tantos falsos ensinos. As pessoas deixam aqueles ensinos da palavra de Deus e seguem tantos outros ensinos. Você quer ter uma ideia? Olha o que dá visualização nas redes sociais. Eu abro aqui um parênteses para fazer um comentário que eu recebi aqui mesmo no canal há pouco tempo atrás. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim falando: olha, se você quer ter mais visualização no seu canal, muda o seu estilo de pregar. Começa a falar sobre prosperidade, começa a falar sobre bênção, começa a falar sobre milagres, sobre curas. Você vai ver, seu canal vai explodir de visualização. E seria cômico se não fosse trágico, não é? Mas eu sei disso. Eu sei que se esse canal tivesse apenas palavras motivacionais, fosse um canal coach, não é? Teria muito mais visualização. Se a gente fizesse aqui lives de profecias, de revelação, de milagres e tudo mais, eu tenho certeza que seria muito mais visto, até mesmo por aqueles mais próximos, né? Mas o nosso zelo, o nosso objetivo é a palavra. A gente não está aqui para negociar a verdade em troca de nada mais. Hoje, quem prega a palavra de verdade não é valorizado. Você vai ver as igrejas locais, igrejas que anunciam o evangelho puro, simples, na simplicidade das escrituras, não são as que vivem superlotadas, explodindo de pessoas, mas aqueles que relativizam a palavra, aqueles que comercializam a palavra, aqueles que estão vendendo profecias, revelações, milagres, tantas coisas mais fora do que as escrituras dizem. São esses que muitas vezes explodem, mas a gente não está para negociar a palavra. A gente precisa estudar a Bíblia, porque é nela que nós encontramos o que de fato precisamos. E aí eu termino agradecendo a você, não é, que nos acompanha aqui nesse canal, onde a gente para só para estudar a Bíblia. Você tira os seus minutos tão preciosos do dia para juntos nós conversarmos aqui de forma simples, mas fundamentada na palavra de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Se você não se inscreveu no canal ainda, faça a sua inscrição, divulgue, né? A gente está falando que esse tipo de conteúdo o próprio YouTube recomenda pouco, mas você que acompanha pode ser um canal para levar para outras pessoas, para os seus grupos, essa mensagem tão preciosa. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar e eu te espero no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.